Senhor, amém. Meus irmãos, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Diante do que foi falado aqui, pelo pastor Robson, pastor Glaico, a gente percebe que, sabe qual é o problema? O problema é o pecado. O problema da humanidade é o pecado. E o que foi dito aqui tem tudo a ver com esse momento, sabe por quê? Porque, infelizmente, no nosso país, de tempos para cá, nós retiramos a palavra do púlpito, e começamos a substituir a palavra de Deus por uma mensagem triunfalista. A gente parou de falar de arrependimento, de pecado, a gente parou de falar dessas coisas e começamos a trazer coisas terrenas para o púlpito das nossas igrejas. E o resultado está vindo aí. A gente hoje em dia não faz distinção mais de quem é cristão e quem não é, quem é evangélico e quem não é. A gente tem uma nação onde a palavra, às vezes, de um evangélico e a palavra de um não cristão vale o mesmo tanto, as atitudes são muito parecidas. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana e a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Porque assim, hoje em dia você não percebe diferença mais na... Aqui é um exemplo, tá, gente? A gente não percebe diferença na vestimenta, no linguajar, a gente não percebe diferença mais no convívio, a gente não percebe diferença mais nos lares. E aí a gente vê uma nação decadente. Né? Esse fator de prosperidade, esse fator de desenvolvimento, esse fator cultural, isso tudo é consequência do pecado. E a gente não pode deixar de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a seguinte: para os que estão fora, creiam e se arrependam, para os que estão dentro, se santifiquem cada vez mais. É isso. Aí a gente substituiu essas coisas para poder ficar falando de inteligência emocional, de triunfalismo, e isso arrebentou com a igreja. A gente viu um evangelho de prosperidade sendo pregado nos últimos 15, 20 anos. Aí hoje em dia isso é substituído por esse evangelho raleado. E meus irmãos, sabe por que a gente precisa pregar isso? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de nos quebrantar diante da palavra de Deus, não é só para quem está lá fora, é para nós que estamos aqui. Foi trazido há 2 semanas atrás, se eu não me engano, pela pastora Simone, sobre, olha, aquele que é santo se santifique ainda mais. Aquele que é sujo vai se sujar ainda mais. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja do Senhor, da palavra de Deus. E quantas das vezes nós não valorizamos ela como deveria ser valorizada. É isso que transforma os corações, é isso que transforma o ser humano, é de dentro para fora. É através do poder do Espírito Santo. Obrigado. Então, hoje nós vamos compartilhar aqui mais sobre a palavra de Deus e que nós venhamos estar atentos, amém? Abra a palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 2, amém. Nós estamos estudando sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que se encontrava em Filipos. E nós já falamos muito aqui sobre essa cidade, sobre a composição dessa cidade. Era uma igreja predominantemente formada por gentios. Paulo passa por essa cidade e ali ele tem auxílio de algumas irmãs que creem e se arrependem. E nós vimos sobre a composição dessa carta também. Paulo, mesmo encarcerado, ele está feliz. Feliz por quê? Porque aquela igreja é uma igreja que tem demonstrado frutos. É uma igreja que contribuiu com Paulo do início ao fim, que se manteve fiel ao Evangelho e à palavra de Deus. Uma igreja onde Paulo via a ação do Espírito Santo sobre ela. E Paulo está muito alegre. Além dessa alegria que é manifesta, Paulo também exorta que aqueles irmãos continuem a caminhada,
uma caminhada ali com Cristo Jesus, buscando a santificação. E nós vimos aí no último tópico sobre liderança cristã, e Paulo ele deixa alguns conselhos que são inicialmente para a liderança, mas que servem para todos nós como cristãos. Ele fala para que a igreja esteja atenta à sua liderança. Existia ali uma liderança judaizante dentro daquela igreja, uma liderança que procurava acrescentar elementos que não eram elementos que Paulo havia ensinado a eles, né? Então, olha, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que seguir algumas coisas da dieta judaica para que vocês sejam salvos, senão vocês não serão salvos. Então, tudo bem, pode colocar Jesus aí, não tem problema, mas é preciso outros elementos. E aí Paulo ele faz uma crítica a esses líderes, a essas pessoas que estavam querendo influenciar aquela igreja. E também vimos que Paulo ele faz, por último, uma crítica aos libertinos que estavam dentro da igreja. Então existiam pessoas ali que estavam querendo convencer a igreja de que não importava como a igreja se comportava, como cada irmão se comportava individualmente. Então, olha, não importa se você peca, se você vive em pecado, isso não faz diferença, afinal de contas, você foi salvo pela graça. Isso era o que aqueles falsos líderes estavam defendendo, que nós vimos que Paulo combate veemente. E fala, olha, esses aí, o Deus deles é o ventre deles, né? Ou seja, os apetites deles, os apetites sexuais, os apetites caídos, carnais. Cuidado com esses, é o que Paulo está dizendo para aquela igreja. E hoje nós vamos estar expondo os versículos 2 e 3 do capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e diz assim, eu estou na área, tá? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso com as nossas vidas, um Deus gracioso com as nossas vidas. De maneira misericordiosa e graciosa, o Senhor deixou a Tua palavra para nós. Deus, nós sabemos que nós não merecemos, mas o Senhor é tão zeloso com as nossas vidas. Ó Pai, aqui está o povo do Senhor, está a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós possa estar com o coração cativo ao Senhor neste momento. Que cada um de nós possa, ó Deus, ser tocado pelo Espírito Santo, pois nós precisamos da Tua palavra. Ó Deus, como nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos ouvir, aprender e viver a Tua palavra. Ajude cada um dos meus irmãos que estão aqui, me ajude, ó Deus, nessa exposição, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor me ajude a transmitir a Tua palavra com fidelidade, com clareza, Deus. Que o Senhor, ó Deus, retire tudo aquilo que for, ó Deus, humano nesse momento, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito falando com cada um dos meus irmãos. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa estar nos auxiliando e nos encaminhando, e que saiamos daqui essa manhã, ó Deus, revigorados, que possamos ser corrigidos, que possamos ser estimulados na caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Para a Tua honra e glória. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre como resolver conflitos na igreja. E como nós acabamos de ler e vimos, esse texto ele é bem pequeno, né? Nós lemos 2 versículos. Então nós vamos estar falando também sobre outros versículos, sobre outros textos, para que nós possamos ser mais bem direcionados aqui no que diz respeito à resolução de conflitos na igreja. Bom, primeiramente, vamos entender aqui o que Paulo está falando nesses 2 versículos, o que está acontecendo nesses 2 versículos. Paulo, ele aqui utiliza um apelo particular, ele é bem específico. Paulo, ele dá nome aos bois, vamos usar essa expressão aqui. Paulo, ele cita nomes aqui. E eu fiquei pensando, enquanto eu li esse texto, qual foi o sentimento daquelas 2 pessoas, né? Porque, antigamente, o meio de comunicação que o apóstolo tinha ali para com a igreja era a carta.
E aí imagina o seu nome ser citado numa carta. É meio tenso, não é? Imagina assim, ó, fulano e ciclano, imagina seu nome. Para a gente tentar fazer analogia, imagina num domingo aqui o pastor Glaico chegando e falando assim, ó, fulano e ciclano. Já treme na base, né? Já é um negócio assim, é um pouco até constrangedor, né? Você fica meio acuado, assim. Mas Paulo, ele faz isso aqui. Ele cita dois nomes, ele cita Evódia e Sintique. Quem está querendo ter filho, filha aí, tem uns nomes bons aqui. A gente vai falar de Evódia, Sintique, a gente vai falar de Clemente. Tem alguém com esse nome aqui, gente? Se a gente brinca, tem alguém com o nome aqui, né? Eu falei com a Carol que Clemente, por exemplo, eu já imagino um irmão de uns 80 anos de idade, assim, né? Aquele ancião. Mas Paulo aqui ele chama a atenção de duas irmãs, de Evódia e de Sintique. E aqui a gente não vai entrar no que significavam os nomes, porque assim como hoje em dia as pessoas dão nome não necessariamente pelo significado, né? Mas às vezes porque acham bonito, acham legal. E o interessante é que Paulo ele faz esse apelo de maneira tão específica que ele fala assim, olha, eu rogo a uma e eu também rogo a outra. Ou seja, eu estou chamando as duas à responsabilidade. E qual responsabilidade é essa? Paulo ele chama as duas para que possam concordemente pensarem juntas, terem o mesmo sentimento no Senhor, caminharem juntas, ou seja, aquelas duas irmãs, elas tinham alguma divergência. E provavelmente, por Paulo citar o nome delas aqui de maneira específica, elas eram pessoas que possuíam certa autoridade na igreja. Alguns teólogos aqui afirmam que elas eram diaconisas, ou algo mais ou menos que tivesse esse cargo de liderança na igreja. Isso é só conjectura, a Bíblia não nos diz nada sobre isso. Mas, por Paulo ter escrito de maneira específica, provavelmente aquelas irmãs tinham certa influência na igreja. E elas tinham ali alguma divergência, algum conflito. Elas estavam ali, Paulo provavelmente recebeu essa notícia, porque como é que funcionavam as cartas? Um irmão vinha daquela igreja, trazia as informações para Paulo, Paulo ia lá e respondia. Então elas tinham alguma divergência, elas estavam com alguma briguinha, com alguma rusga ali. Então é isso que está se passando aqui. E para além de chamar a atenção delas individualmente, para chamar cada uma delas à responsabilidade, para que elas pudessem caminhar com o mesmo sentimento, e a gente vai entrar nisso aqui, o que Paulo estava querendo dizer com isso, Paulo ele ainda chama outros irmãos para ajudar. Então, ele chama elas individualmente à responsabilidade, e ele continua no verso 3 e diz o seguinte, olha, e a ti, fiel companheiro de jugo. Esse fiel companheiro de jugo, quando a gente vai no original, tem uma palavra aqui que pode ser que retrate um nome próprio. Ou seja, talvez Paulo aqui, ele estava chamando um irmão chamado Císigo. Beleza? É um outro nome que pode ter aparecido aí. O significado do nome Císigo é justamente companheiro de caminhada, companheiro de jugo. Então a gente tem essa dúvida, se Paulo está falando de uma pessoa em específico, se ele citou um nome próprio, desculpem, ou se ele está chamando alguém ali que foi companheiro na propagação do evangelho ali na Macedônia. A gente tem essa dúvida, mas fato é, ele chama outro irmão para que ajude na resolução daquele conflito que estava acontecendo ali na igreja. Aquele conflito que estava acontecendo entre aquelas duas irmãs. Então é isso que a gente percebe, tá? Paulo ele está chamando a atenção das duas e ele está pedindo que a igreja ajude. Posteriormente ele cita um outro irmão, ele cita Clemente. Esse Clemente, Evódia e Sintique não tem outra referência deles no Novo Testamento, nem na Bíblia. É citado aqui uma vez e a Bíblia não fala novamente sobre eles. O que faz com que a gente tenha muitas conjecturas, porém o que a gente tem aqui de base é isso. Havia um conflito entre duas irmãs, provavelmente essas duas irmãs possuíam certa influência na igreja, e Paulo chama a atenção delas e chama outros irmãos para que ajudem naquela situação. E um detalhe interessante que está no verso 3, é que Paulo ele diz que Clemente, juntamente com essas irmãs, ajudaram ele a propagar o evangelho ali na região da Macedônia. Né? Ele fala, olha, e também com Clemente, e com os demais cooperadores meus, ou seja, aquele pessoal que estava ali envolvido naquele problema, ajudou Paulo.
Não eram aqueles falsos líderes ou falsos apóstolos que a gente percebe nessa carta e em outras cartas, que chegaram depois e simplesmente procuraram atrapalhar o trabalho de Paulo e a propagação do evangelho. Pelo contrário, esses irmãos haviam cooperado com Paulo. Quando a gente pega a história da formação da igreja ali na cidade de Filipos, na região da Macedônia, como é que funcionou basicamente? Paulo ele chega, prega o evangelho, a Bíblia nos diz que algumas mulheres ali proeminentes creram no evangelho e ajudaram Paulo a consolidar a igreja ali. Então Paulo está falando dessa galera. Era uma galera que era participativa na igreja, é uma galera que creu no evangelho genuinamente, é uma galera que cooperou com Paulo no evangelho. E outra coisa que a gente vai falar aqui, mas já vou adiantar, é que esse conflito não era um conflito, provavelmente, que dizia respeito à questão dos libertinos e à questão dos judaizantes. A gente percebe isso pela construção da carta. Se esse pessoal aqui tivesse no bolo do pessoal que era libertino ou nos judaizantes, Paulo teria citado anteriormente, e ele teria repreendido de maneira mais firme. Em resumo, aqui parece que tem uma picuinha menor. É isso que a palavra de Deus nos dá a entender aqui. E a gente vai falar disso aqui nessa manhã. E aí Paulo chama então essas duas irmãs a sentirem o mesmo que no Senhor, pensarem de maneira concordante. E aí nós vamos falar sobre isso. Meus irmãos, eu quero trazer alguns aspectos sobre conflitos dentro da igreja hoje aqui para nós. A primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos é o seguinte. Na verdade, eu quero perguntar. Não precisa de responder, não. Só para a gente refletir. Acontece conflito no meio do povo de Deus? Alguns aí estão respondendo, né? Mas Mateus não é um povo salvo, né? Não é um povo regenerado? Acontece conflito no meio do povo de Deus? Meus irmãos, sim. Acontecem conflitos no meio do povo de Deus. E é importante a gente ressaltar isso, porque muitas pessoas, quando elas entram em uma comunidade, elas pensam que não vai existir conflito nenhum, não vai existir problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Onde tem ser humano tem problema. Isso é uma realidade. E aí você fala, não, Mateus, não é assim não, porque na igreja primitiva não existia problema. Mentira, existia e existia muito. E quando eu fui estudar esse texto, voltando nas passagens, a gente vai perceber o tanto de problema que existia. O tanto de problema que já tinha naquela época, ali no início do Evangelho. Mas, Mateus, eu li lá em Atos que todos viviam juntos, unânimes, e que eles eram admirados pelas pessoas do mundo, né? As pessoas os respeitavam, meus irmãos, isso bem no início. Depois, quando a convivência começou a se estreitar, quando a comunidade ela começa a se estreitar, quando o pessoal começa, como diz aí fora, comer 1 quilo de sal junto, os problemas surgem. Os problemas surgiram, os conflitos apareceram. A perseguição começou. Vocês acham que se as pessoas lá fora tivessem sempre concordado com os cristãos, iria haver perseguição? Não, mas a perseguição começou. Então, meus irmãos, onde se reúnem pessoas, ali vai haver divergência, ali vai haver conflito. O que nós vamos ver aqui hoje, o que Paulo está chamando a atenção da igreja, é como nós resolvemos esses conflitos. Como os cristãos devem pensar mediante uma divergência, mediante um conflito, mediante um problema. É isso que Paulo está nos chamando a refletir. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, só para a gente poder ver na palavra de Deus que conflitos surgem no meio do povo de Deus. O primeiro conflito, porque às vezes a gente pensa assim, não, surge conflito porque a liderança é problemática. Vamos ver? Jesus, nosso exemplo de líder, o melhor discipulador que houve nessa terra. Todo mundo concorda com isso? Exemplo de liderança, exemplo de discipulador, exemplo de amor, exemplo de humildade, exemplo de serviço. Lá em Lucas 22, 24, a palavra de Deus diz o seguinte. Lucas 22, 24 está perto do desfecho ali. Cristo ele vai ser entregue às autoridades romanas. E ele está ensinando sobre a ceia, e Cristo já havia trago uma série de ensinamentos para os discípulos. E o que acontece? Os discípulos começam a brigar. E sabe qual foi a motivação da briga deles?
Diz assim a palavra de Deus: e houve também entre eles muita contenda sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. Eu fico imaginando Jesus, depois de ter ensinado, depois de ter dado o exemplo, o povo brigando para saber quem que ia ser o maior. Eu sou maior, eu sou maior. E a gente às vezes não para refletir, mas eu fico imaginando eles argumentando para falar quem ia ser o maior no reino dos céus. Aconteceu com os discípulos. Às vezes existem divergências por causa de estratégia. Você quer ver um exemplo? Um outro exemplo aqui, Atos 15, 36 ao 38, Paulo e Barnabé. A palavra diz assim, ó, Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre e Paulo foi para o outro lado. Divergência, não é não? A palavra contenda aqui é contenda mesmo, não vem tentar passar o pano e falar, ah não, eles só deram... Não, eles desentenderam. Não, Paulo não queria levar João Marcos e Barnabé queria, vai cada um para um lado. Aconteceu essa divergência. Se a gente volta lá em Colossenses, a gente vê que eles não ficaram brigados, tá? E é disso que nós vamos falar hoje, como resolver conflito dentro da igreja. Mas divergência, conflito, existe, tá? Coríntio, se a gente for para a carta então, e se a gente for para a igreja em Corinto, era divergência para saber quem era o maior, quem era mais espiritual, quem tinha mais unção. Ah, porque eu falo em línguas. Ah, porque eu tenho o dom de pregar a palavra. Ah, porque eu curo pessoas. Em Corinto tinha divergência na hora da ceia. Os ricos comiam e deixavam os pobres de lado. Tinha partidarismo. Aqueles que diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, não, nem Paulo nem Apolo, eu sou super espiritual, para mim é o que vem de Cristo. Contenda. Lá em Corinto tinha briga entre irmãos, os irmãos levavam as causas na justiça. Então, por exemplo, eu e um irmão aqui, a gente tem um negócio, e aí de repente a gente desfaz a sociedade. Em vez de nós resolvermos entre nós, levava na justiça. E lembrando, o evangelho surgindo, que testemunho que isso dava para os de fora? Conflito, problema. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, outro exemplo, né? Lá no surgimento da igreja, teve uma discussão e um problema, isso é relatado para nós lá em Atos 6, entre gregos e hebreus. Os gregos estavam reclamando que as viúvas deles não eram atendidas. Lembrando, as pessoas levavam ofertas, porque naquela época a gente não tinha um sistema social igual que a gente tem hoje, então a viúva ela ficava largada. Se ela não tivesse filhos, por exemplo, ela ficava largada. E aí a igreja levava ofertas para socorrer, para ajudar o necessitado, e as viúvas dos gregos estavam sendo deixadas de lado. E aí existe uma briga ali entre eles, e os apóstolos falam, nós vamos continuar pregando a palavra, porque não tem como a gente pregar a palavra e distribuir as ofertas. Vamos levantar homens, e aí surge o diaconato, levanta-se Estevão e outros homens de Deus. Ou seja, o que eu queria deixar claro, irmãos? Existem divergências e conflitos no meio da igreja. E isso acontece por dois motivos básicos. O primeiro motivo, porque nós somos caídos. Nós seremos glorificados no futuro, e isso é uma esperança indizível para nós, amém? Não haverá pecado, não vai ter esse tipo de coisa quando o Senhor Jesus Cristo voltar e glorificar o nosso corpo, glória a Deus. Porém, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós ainda temos resquício de pecado. A santificação ela é um processo, e é por isso que a gente estuda a palavra, e é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Porque nós vamos ver aqui como nós devemos tratar essas coisas. Porém, ainda vai existir, porque nós não alcançamos a perfeição. Esse é o primeiro motivo. Eu sou egoísta, eu, Mateus, sou vaidoso. Você tem traços de egoísmo, você tem traços de vaidade. Tenho não, Mateus? Tem sim.
Que isso, Mateus? Você é um menino tão bonzinho? Vai conviver comigo um pouquinho para você ver. Bonzinho, bonzinho. Ninguém é bom. Isso é a base do evangelho. Então há divergências. E segundo, porque existem questões de personalidade. Eu falo isso muito com a Carol. Eu fui criado, por exemplo, num lar que as pessoas são mais agitadas. Quando eu chego num lugar que a pessoa é calma demais, eu começo a ficar um pouco inquieto. Eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa não vai sair do lugar, não. Personalidade. E a mesma coisa, o contrário. Quando a pessoa é mais quieta e ela vê você muito agitado, incomoda. Ela acha que você é grosseiro, ela acha que, sei lá. Então é por isso que existe divergência. E Deus, ele é tão maravilhoso, meus irmãos, porque Deus, ele faz o amor florescer no meio de pessoas diferentes. Isso é poder de Deus. É muito fácil você pegar todo mundo igual no mesmo padrão e não haver tanta divergência. E olha que lá vai ter problema também. Agora Deus, ele pega pessoas diferentes e é aí que nós devemos manifestar o amor. E é aí onde o amor de Cristo deve aparecer. E é na resolução dos conflitos e das divergências que o amor de Cristo vai imperar e vai reinar no nosso meio. Isso é maravilhoso, isso é poder de Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos. Vai haver divergência, vai haver conflito, mesmo no meio do povo de Deus. Isso nos leva a uma segunda pergunta. Como que nós devemos resolver os conflitos dentro da igreja? Em primeiro lugar, nós temos que saber qual é a natureza do conflito. Quando a gente lê as cartas de Paulo, nós percebemos que em algumas cartas, Paulo, ele chega na igreja de maneira muito enérgica, porque os problemas que estão acontecendo ali são problemas muito sérios. Os tipos de conflitos ali, eles já subiram a um certo nível que o cuidado tem que ser maior. Nós citamos um exemplo aqui. Pega a carta de Paulo em 1 Coríntios e 2. Você vai perceber que Paulo é enérgico. Na segunda carta, então, parece que ele perdeu a paciência. Quando a gente pega aqui em Filipenses, no geral é um tom mais ameno. É um tom mais tranquilo. Ele está alertando para que aquilo não cresça. Outra coisa, meus irmãos. O conflito, a divergência, ela não pode dizer respeito a questões centrais do Evangelho. Paulo, ele não ia tentar conciliar o que os libertinos, por exemplo, estavam querendo. Paulo não ia conciliar o que os judaizantes estavam querendo. Nisso aí, Paulo era fervoroso, no sentido de ser muito enérgico. Ele iria trazer uma correção mais pesada. Tanto que nesse texto aqui, como eu disse para vocês, a gente pode tirar com um certo grau de certeza que essa diferença entre as duas não era uma diferença grave. Porque se fosse uma diferença grave, Paulo, ele seria mais enérgico. Paulo, ele falaria para a igreja, olha, corrija, se não melhorar, tira do convívio de vocês. Paulo, ele diria, olha, se isso aí permanecer, afasta de vocês. Mas pelo contrário, Paulo aqui, ele está pegando provavelmente uma diferença mais simples e está falando, olha, que isso seja tratado para que isso não cresça no meio de vocês. Então é necessário a gente ter esse entendimento, porque senão a gente trata qualquer tipo de divergência como algo normal dentro da igreja. Normal não, mas algo que não necessita de tanta energia. E tem que tomar esse cuidado. Existem divergências em pontos centrais na igreja que elas não podem ser aceitas, elas não podem ser toleradas. E aí, a gente já percebe o seguinte, primeiro, teve diferença dentro da igreja, tem que ser tratado, não pode ser ignorado. Paulo não ignora. Paulo, ele não fica com medo de dar nome aqui aos bois, não. Paulo, ele não fica com receio de chamar atenção aqui no particular, não. Ele chega, chama e trata. A gente tem mania de ficar querendo colocar panos quentes, né? Não, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Está tendo uma briga entre liderança na igreja? Deixa, depois se resolve sozinho. Não. Se a gente deixa o orgulho, a vaidade, a vanglória, o partidarismo crescer dentro da igreja, aquilo toma outros caminhos e quando você vê, se separa. Meus irmãos, infelizmente, olha o tanto de denominação que nós temos no meio do povo evangélico, do povo protestante. Você acha que Deus se agrada disso? Diferenças mínimas.
Quantas igrejas partem ao meio, quantas igrejas se separam, às vezes, por causa de diferenças mínimas que foram crescendo, o orgulho foi crescendo, o partidarismo foi crescendo, foi virando time de futebol, separou. Inclusive, essa é uma crítica que os católicos fazem a nós, né? E com um pouco de razão, que nós temos diversas denominações. E quando você vai olhar, às vezes, o motivo disso, partidarismo, orgulho, vaidade. Então, a primeira coisa, essas divergências, elas devem ser tratadas. A gente percebe isso nos apóstolos, a gente percebe isso em Jesus. Se nós voltarmos naquele texto lá que os discípulos estavam brigando para saber quem era o maior, Jesus foi lá e tratou e disse o seguinte: olha, vocês estão preocupados em saber quem é o maior? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, o meu reino é diferente do reino desse mundo. No meu reino, o maior é aquele que serve. Então, vocês têm que estar preocupados em servir uns aos outros. Não é preocupado em saber quem é o maior, não. Vocês estão com uma visão diferente da visão do reino de Deus. Mudem esse comportamento de vocês. Quando a gente vai lá na carta de Paulo, à igreja que se encontrava em Corinto, Paulo, leiam depois, meus irmãos. Leiam lá em Corinto. Ele vai pegando cada um dos problemas e ele vai combatendo. Como é que vocês podem estar fazendo distinção entre vocês, entre rico e pobre? Acaso vocês não foram salvos? Não? Acaso não foi o mesmo Deus que chamou vocês? Não? Acaso vocês não vivem como o mesmo povo? Quando ele chega lá e vai, por exemplo, pegar o conflito que estava havendo entre irmãos que desfizeram sociedade, obrigaram e levaram para juízes que eram juízes mundanos, ele fala: como é que vocês podem fazer isso? Não tem ninguém no meio de vocês que é capaz de ajudar vocês a resolverem os problemas? Vocês precisam de levar para um cara lá fora para julgar a causa de vocês? Vocês não conseguem conversar entre si? Vocês não conseguem levantar alguém aí da liderança para resolver isso? Então, primeira coisa, conflito e divergência tem que ser tratado. E tratado à luz da palavra de Deus. Não é ser ignorado, não é colocar panos quentes, não. E deve ser tratado de acordo com o nível. Se a gente ler lá em 1 Coríntios, abre lá em 1 Coríntios 3, versículo 2, por favor. Veja como Paulo, ele é enérgico, porque naquela igreja estava havendo partidarismo, para saber quem era de quem. Paulo, ele diz assim, no versículo 2, 1 Coríntios 3. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podiam, e nem tampouco agora vocês podem, porque vocês ainda são o quê? Carnais. Paulo chama aqueles irmãos de carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ou seja, vocês estão dando lugar, vocês têm diferença e vocês estão permitindo que a inveja cresça, que as contendas cresçam, que as divisões, as dissensões cresçam. Porque alguns dizem, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura vocês não são carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros, pelos quais vocês creram, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, irmãos, a gente não pode deixar diferenças crescerem no nosso meio. E a depender de como a coisa está, a depender de como aquelas pessoas que estão envolvidas, elas estão no que diz respeito à vanglória, a egoísmo, à inveja, à vaidade, a coisa tem que ser combatida de maneira enérgica mesmo. Tem que ser chamada a atenção. Então, esse é um primeiro ponto, a gente não ignora. E esse não ignorar, ele leva ao quê? O que Paulo leva aqueles irmãos? Então, primeira coisa, conflitos existem. Segundo, eles não devem ser ignorados. E eles devem ser tratados de acordo com o nível em que eles estão. Uma coisa é, eu discordo, eu acho aquele tênis feio. Eu acho aquele tênis bonito. Outra coisa é o que estava acontecendo, por exemplo, lá na igreja que estava em Corinto. Estava tendo lá os clubinhos. E um não falava com o outro, e um se achava mais espiritual que o outro. E a gente ceia aqui separado. Era algo grave.
E qual que é o remédio que deve ser levado para o conflito, para as pessoas que estão envolvidas ali? Vamos voltar lá em Filipenses 2. Versículo 3. O que Paulo quis dizer para Evódia e Sintique quando ele disse que elas deveriam pensar concordemente, ou seja, de uma mesma forma no Senhor? O que Paulo queria dizer é o seguinte, meus irmãos. Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus. Isso é pensar concordemente. Primeiro, pensar concordemente envolve que nós analisemos e que nós busquemos, através do Espírito Santo, extinguir as nossas vaidades, as nossas vanglórias, os nossos partidarismos. Meus irmãos, cada um de nós aqui possui esse tipo de sentimento no coração. E a palavra de Deus, ela ordena que nós possamos combater esse tipo de coisa no nosso meio. As nossas preferências, elas não podem atrapalhar a nossa caminhada cristã. Orgulho e vaidade não pode habitar no nosso meio. Esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus ela é tão séria com esse tipo de coisa, porque às vezes nós imaginamos assim, o que leva para o inferno é impureza sexual, o que leva para o inferno é roubar, é matar, é se irar. Mas a palavra de Deus ela é tão séria com essa questão da inveja, do orgulho, do partidarismo, das dissensões, das facções, que ela diz que as pessoas que vivem dessa forma, elas não herdarão o reino dos céus. Onde está isso, Mateus? Lá em Gálatas. Gálatas 5, 17 ao 22, onde Paulo também ele dá uma prensa ali na igreja. Ele diz o seguinte, lá no verso 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, ou seja, brigas, dissensões, facções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, esse tipo de sentimento não pode crescer no nosso meio. Você está falando, Mateus, que a gente então tem que pensar igual sobre tudo? Não, claro que não. Como eu disse aqui, nós somos pessoas diferentes. Agora, se nós pegarmos essas divergências, e essas divergências estão atrapalhando a caminhada, se essas divergências elas estão tomando lugar no nosso coração, se elas estão fazendo com que nós criemos partidarismos, preferências dentro da igreja, se isso está interferindo na propagação do evangelho e na nossa vida como irmãos, elas devem ser arrancadas do nosso coração imediatamente, senão isso toma lugar e cresce. E aí igrejas são divididas, maus testemunhos são dados para o mundo, porque as pessoas deram lugar à vanglória, deram lugar às invejas, deram lugar às preferências. Tem um livro muito interessante, eu aconselho que os irmãos leiam. Tem um livro de C.S. Lewis que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quem já leu esse livro sabe que esse livro é muito legal. E o interessante é que esse livro ele conta como um aprendiz lá de demônio, ele pode tentar uma pessoa. E tem um certo momento que esse aprendiz ele tem que tentar uma menina. E a menina é crente. Ela foi criada dentro da igreja, então ela conhece a palavra, então fica difícil para ele, por exemplo, tentar ela, por exemplo, com pecados sexuais. Ela conhece a palavra, ela não vai ceder tão fácil. Sabe onde o demônio lá que é mais experiente ensina o outro a tentá-la? Tente ela nas preferências dela. Como se as preferências particulares e pessoais dela fossem coisas centrais da palavra.
E aí você vai conseguir fazer com que ela odeie o próximo, com que ela não ame o próximo. Que ela veja aquele irmão que pensa um pouco diferente e fala, esse aí não é crente não. E comece a fazer juízo temerário, e comece a fazer divisão na igreja, e comece a criar o grupinho dela. Meus irmãos, essas coisas elas são muito sérias, porque elas são sutis. E elas vão entrando de maneira sutil no meio da igreja, e se nós não vigiarmos, daqui a pouco a gente está tendo preferência. A única coisa que pode fazer separação entre nós, são as coisas que a palavra de Deus diz que nos separam. Por exemplo, quem crê em algo diferente daquilo que está na palavra, não é nosso irmão. Agora, fora disso, não pode haver separação. Não pode haver picuinha no nosso meio. Então essa é a primeira coisa, a gente não pode deixar que esses sentimentos cresçam, a palavra de Deus abomina isso. E abomina de tal forma, que se esses sentimentos crescerem no nosso meio, no nosso coração, e você é uma pessoa que pratica esse tipo de coisa, se você é uma pessoa que gera inimizade, que está deixando o orgulho ter lugar, a inveja ter lugar, você não herdará o reino dos céus. E o que nós devemos colocar no lugar disso? Paulo ele nos diz o seguinte, olha. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores. Ou seja, como a nossa caminhada deve ser? Uma caminhada de quebrantamento diante de Deus e de serviço diante do próximo. Uma caminhada que abre mão dos próprios direitos em detrimento do próximo. Ah, Mateus, eu acho que isso aqui é melhor. Meu irmão, é central no Evangelho? Não é. Você pode abrir mão? Sim. Então abra mão. Por que você considera a sua opinião assim tão valiosa? Por que você considera a sua opinião assim tão superior? Cuidado. Se não é algo central na palavra de Deus, cuidado. Nós devemos considerar o outro superior e não a nós mesmos. Nós somos criados desde pequenininho para nos acharmos os mais especiais. Já viu? Menino pequeno quando faz a primeira pintura. Você vai conversar com o pai de menino pequeno, todo pai fala que o menino dele é o mais esperto. Vocês já viram isso? Todo pai, é todo. Meu menino é esperto demais, eu fico vendo ele no meio dos meninos de 3 anos lá. Eu quero saber onde tem tanto esperto, porque é o filho de todo mundo que é esperto, então. Você vai conversar, é sempre assim, geralmente é assim. Não, ele tem 3 anos, mas parece que ele tem uns 6. Aí você vai olhar o menino como meleque, igual todo menino, normalmente. Mas a gente é criado nessa coisa de que a nossa opinião é muito valiosa, o que a gente acha, nós somos criados, de certa forma, para nos colocar no centro. Só que isso cai diante do Evangelho. Isso cai diante do Evangelho porque a palavra de Deus ela é mais importante do que você, ela é mais importante do que eu, ela é mais importante do que pastor. Os apóstolos sabiam que a mensagem do Evangelho era mais importante do que eles mesmos. Então como é que a gente pode ter picuinha e colocar em risco a propagação do Evangelho de Deus, o testemunho da palavra de Deus? A gente não pode ter isso no nosso meio. Se quebrante diante do Senhor, considere o outro superior. É assim que a gente aprende a amar. E Paulo, ele dá uma fechada nisso, nos mostrando qual é o nosso exemplo superior, dizendo lá no verso 5 do capítulo 2, olha, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E o que nós percebemos em Cristo Jesus? Primeiro, Cristo Jesus abriu mão de sua glória, ele se humilhou, servo de todos. Como foi dito aqui na pregação desse texto anteriormente, o fato de um Deus se encarnar como ser humano já é humilhante. Esse é o exemplo que deve habitar em nós. Esse é o exemplo que ele está falando ali para Evódia e para Sinti, que olha, considerem Cristo, aquele que se humilhou. O que é uma humilhação? O que é você simplesmente abrir mão aí, chegar num consenso com a sua irmã, perto do que Cristo Jesus fez por nós? O que é você abrir mão um pouquinho do seu orgulho aí que você tem, perto do que Cristo fez por nós? O Deus Santo, Todo-Poderoso, abriu mão da sua glória. E deixa eu te falar uma coisa, nós não sabemos o que é a glória de Deus, a glória que o Pai dá ao Filho, que o Filho dá ao Pai, que o Espírito Santo dá ao Filho e ao Pai. Isso é uma glória que nenhum ser humano consegue dar a Deus, meus irmãos. Deus é glorioso e Ele abriu mão disso tudo para se tornar homem.
E aí a gente não consegue resolver as nossas diferenças aqui? Esse é o primeiro exemplo, o exemplo de humildade, o exemplo de serviço. Outro exemplo que nós temos que ter na figura de Cristo Jesus. Meus irmãos, não existe relacionamento cristão, relacionamento entre irmãos, se não houver perdão. Deixa eu falar uma coisa. Olha para a cruz do Calvário e veja o quanto Jesus Cristo nos perdoou. E eu te pergunto, qual era a obrigação que ele tinha de nos perdoar? Nenhuma. Ele é santo, perfeito. Ele nunca cometeu nenhuma ofensa contra ninguém. Aí muitas das vezes nós, que o tempo inteiro ofendemos, não perdoamos aqueles que nos ofendem. Temos dificuldade, levamos para o coração, perdoamos com ressalva, né? É aquele negócio assim, não, eu perdoo, mas não. Perdão, humildade, serviço. É assim que a gente resolve conflitos dentro da igreja, é assim que a gente resolve divergência dentro da igreja. Teve problema? Chama para conversar. A nossa causa é muito maior do que aquilo que a gente tem de picuinha. A nossa causa é o Evangelho de Cristo. E Paulo ele corrige porque a preocupação dele era que o Evangelho fosse vivido e propagado por aqueles irmãos. Amém? Eu acabei trazendo as aplicações dentro do texto. Mas as aplicações são essas. Primeiro, não seja iludido, não seja dodói. Vai ter problema dentro da igreja, tá? Estou falando isso porque às vezes você vai conversar com as pessoas, há 20 anos atrás teve um conflito dentro da igreja, eu não consigo perdoar. Vai orar e pedir perdão e se arrepender, porque conflito existe dentro da igreja. Porque o fulano me magoou, você magoou um tanto de jeito também, começando que você magoou ao Deus santo, santo, santo. Pede perdão a Deus e para de frescura. É isso, gente. Eu estou falando sério, é porque a gente escuta isso direto e assim, às vezes a gente fica com dó e você fica nutrindo o dodói. E a Bíblia não ensina a ser dodói. Paulo ele chega aqui e fala, resolvam, tenham o mesmo sentimento que Cristo, sejam humildes, vocês não estão sendo humildes não. E se crescer inveja e orgulho no meio de vocês, vocês vão para o inferno. É isso, mas é isso, eu estou falando algo que não está na palavra, é isso. Se contenda a crescer no meio de vocês, é isso. Então, meus irmãos, tenha isso em mente. A igreja, ela é composta por pecadores regenerados, mas vão haver divergências, vão haver conflitos. Eu não vou pensar igual a você em tudo. Resolve. Se não for diferença central, resolve e continua a caminhada cristã ali lado a lado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que nós peçamos ao Espírito Santo que tire do nosso meio orgulho, inveja, vaidade, partidarismo, que essas coisas não habitem em nossos corações. Meus irmãos, todos nós temos tendências disso, nós caímos lá no Éden. Que peçamos ao Espírito Santo e que venhamos nos avaliar, tá? É importante que nós nos avaliemos, nós temos essas coisas. Que em qualquer situação eclesiástica, que em qualquer situação aí fora, nós sejamos movidos pelo amor de Cristo Jesus e pelo seu exemplo de serviço e humildade. Aquele que tanto nos perdoou, por que nós não iremos perdoar o próximo? Aquele que serviu todos nós, por que nós não iremos servir o nosso irmão? Ele é o nosso exemplo. E uma última aplicação que é muito interessante nesse texto. Paulo ele chama outros irmãos para ajudarem ali naquela divergência, naquele conflito. Que nós possamos ser apaziguadores. Às vezes você não está envolvido diretamente no conflito e na divergência, mas você é aquele menino chato na hora do recreio que fica assim, olha lá, falou da ceia, falou das briga. Não é isso que a palavra nos ensina, não. A palavra não nos ensina a ficar, às vezes, tomar partido. Detalhe, eu estou falando de coisas que não são essenciais da fé. Se forem coisas essenciais, a gente tem que chamar e conversar, e se não houver conciliação, olha, você não é nosso irmão. Mas aqui nós estamos falando de divergências menores, de opiniões que não são centrais ao Evangelho. Nós devemos ser apaziguadores. Ô meu irmão, não é tomando partido, não, vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, vamos resolver isso. A nossa causa que é Cristo, ela é muito maior.
A gente não pode ter ressalva um com o outro aqui, não. Vamos resolver isso, chama o fulano lá, vamos conversar. Que nós venhamos ser apaziguadores, que nós venhamos levar, olha, nós estamos aqui por causa do reino de Cristo. Isso é muito mais importante. Vamos resolver. Porque é assim que a comunidade de Deus caminha. Amém? Fique de pé, vamos orar.